Pronto, estamos de volta. Vamos começar a tirar o mascaramento. Deixa eu colocar isso aqui em cima. Assim, eu sei que ele vai arrancar pedaços, mas eu não preciso tirar de qualquer jeito para arrancar mais do que ele deve, né? Então, tirando o mascaramento com calma, para arrancar o mínimo de tinta possível, se é que isso vai acontecer. Tá? Eu vou ter que fazer um bocado de coisa mesmo, mas vamos lá. O que importa é a parte preta, que vai ser mais fácil de se trabalhar do que todo o resto. Deveria ter que passar uma camada nova de tinta, porque aqui, porque eu não mascarei por dentro. Tá. Pronto. Esse daqui foi todo o problema. O mascaramento, ele saiu meio errado, mas fácil de consertar. As partes arrancadas a gente vai repintar normalmente, e as outras vão ter que ser na mão. Mas antes de qualquer coisa, a gente vai passar uma camada de verniz fosco para selar essa tinta preta. Por quê? Por causa dos excessos de uma coisa aqui e ali. Por exemplo, ó, aqui ele ficou não é tão mal mascarado, mas existe coisas a serem consertadas aqui, que eu tô vendo como é que eu faço. Algumas vão ser no pincel, outras vão ter que ser no aerógrafo mesmo. Como eu quero dar aquela subida um pouco mais, uma mascarada, e dar uma passada de cor em outros lugares, inclusive nas partes que esqueci. Inclusive em algumas partes que ficaram pretas porque eu esqueci de mascarar atrás, a gente vai ter que passar uma segunda máscara por cima. Agora cobrindo o preto e deixando só o vermelho. Vamos lá. Isso é alguns erros que às vezes acontece, que a gente tem que ficar prestando atenção. Isso daqui, o problema veio principalmente por causa da minha ideia de querer trocar o planejamento na metade. Deixa eu dar uma camada total, né? Que só vai ser uma camada de verniz
que é para o mascaramento. Eu não vou precisar cobrir o carro, eu não vou precisar mascarar o carro todo, mas não tem problema eu dar uma camada geral nele. Acho que é. Pronto. Vamos fazer a secagem. Esse tipo de coisa era para eu ter feito antes. Agora eu tô fazendo na volta, mas isso não tem tanto problema assim não. Eu passar por cima da parte vermelha, porque eu vou passar outra camada de tinta. O selamento em qualquer outro lugar só vai me dar uma proteção para caso aconteça alguns problemas. O que é que eu vou fazer agora? Eu passei essa camada de verniz fosco e eu vou esperar pelo menos 30 minutos para começar a trabalhar com o mascaramento de novo. Assim, a tinta preta ela não vai sair e a tinta vermelha eu posso passar algumas correções por cima depois, ok? Então,
Vou cortar esse vídeo, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta, pessoal. Vamos voltar ao mascaramento desse carro para a gente encerrar. Porque agora a gente vai passar a tinta vermelha por cima e a gente vai encerrar a pintura desse carro de vez. A gente vai fazer o mesmo artifício que a gente trabalhou para fazer a parte preta. Infelizmente. A gente vai fazer o mesmo artifício que a gente trabalhou para fazer a parte preta. No entanto, eu quero fazer talvez um pouquinho diferente, mas igual. Vamos lá. Esse carro, ele tá sendo bem problemático de se trabalhar. Mas normal. É exatamente por causa de problemas assim que eu gostaria de fazer aquele vídeo que eu falei para vocês sobre sobre essa coisa do medo de tentar. Eu acho que vai ser um vídeo bem interessante. Ao menos eu espero que seja. Mas eu acho que eu vou ter uns problemas bem chatinho com esse carro agora. Por quê? Porque ele já tá dando problemas chatos. Vamos lá. A vida do customizador. Eu inventei essa besteira de querer trocar a cor de última hora. Vou ter que segurar o rojão. Vai. Não sei porque ele não tá colando. Tô passando o secador porque aparenta que ele ainda tá molhado, mas ele não está. Quer dizer, ele aparenta que está molhado.
A sensação é que ele não tá pegando como se ele tivesse molhado. Mas só que ele não tá molhado. Mas fazer isso não vai incomodar ninguém. No caso, esse ninguém sou eu, né? Tá. Eu vou ter que cortar aqui para poder passar no outro lado. Aparentemente, vamos. Tá. Eu sei que a tinta não vai ser arrancada, não como da última vez, porque eu passei o verniz. Ok. Então, tô dando uma margenzinha pra as coisas já pegarem no ponto certo. Essa parte daqui ela vai ser meio chata de novo. Para ser feito. Não vou precisar vamos lá. Aí, aqui ele vem, o corte vem por aqui e descendo. Tá assim. Deixa eu levantar ela um pouquinho mais.
Nota, eu não estou fazendo força para fazer esse corte. A lâmina tá bem afiada para trabalhar isso com zero problema. Tirando o problema de eu acertar a cabeça na câmera. Detesto essa caixa. Uma recomendação a vocês: nunca compre essa caixa de estilete e bisturi. Você pensa que é muita coisa, mas você não vai usar nem a metade. Na verdade, você não vai usar praticamente nada dali. Eu só uso um estilete que, se vocês não viram, vocês vão ver que eu comprei alguns estiletes bisturis mas porque assim, qual é o problema dele? Essa ponta aqui é plástica. Então, evidentemente não. Mais à frente, essa parte plástica, ela vai ressecar e quebrar. Como já aconteceu com outro estilete que tem aqui. Certo, vamos pegar a fita mais curta. Tá aqui. Vamos lá. Pronto. Mas antes de eu vir pra cá, eu tenho que dar uma olhada para ver se a impressora terminou de imprimir. Então, que ela também não pode ficar parada ali, porque como ele solta um gás que é tóxico, eu faço a impressão fora de casa. Então, vou parar o vídeo, vou ver a impressora, quando eu terminar, eu volto pra gente continuar. Voltamos. Bem, a impressora ainda vai demorar um pouquinho para terminar. Então, a gente vai fazer a pintura, encerra o vídeo e vai mexer nesse e vai lá mexer tirar a impressão de lá. Depois desse carro, no vídeo final, eu vou mostrar a vocês os próximos projetos que a gente vai trabalhar. Bem, eu disse que eu ia usar o vermelho escarlate, mas eu vou usar o vermelho fogo porque eu lembrei que eu tinha nanquim vermelho fogo para fazer aquela mesma ideia que eu disse que eu fiz com o preto.
Então, aqui eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou começar com camadas sempre mais leves, porque eu quero cobrir algumas partes, mas eu não vou querer molhar. Não muito. Mas a estratégia é boa de colocar essa nanquim para trabalhar um pouco essa ideia de melhorar a capacidade do verniz. Do verniz não, da tinta. Eu acho que o ponto principal aqui não vai ser nem cobrir as partes arrancadas. Vai ser principalmente cobrir as partes pretas. Que provavelmente, e eu falo isso com total certeza, vai dar um trabalho horrível. Mas tudo bem, a gente vai chegar lá. Um outro problema que eu tenho que resolver é essas partes mais internas aqui, que quando eu pintei a parte embaixo, eles ficaram manchados de preto. Talvez precise de algumas camadas de tinta também a mais. Mas para isso eu vou fazer o quê? Eu passei essas duas camadas de tinta, correto? Vou colocar mais um pouco de tinta aqui. Aí o que é que eu vou fazer? Aí a gente vai dar uma adiantada no nosso trabalho, né? Que pronto. Aí vocês percebem que ele tá meio avermelhado já. Uma hora eu vou conseguir passar toda a tinta por cima dele e eu vou cobrir todas as manchas pretas. Só que algumas partes estão muito escuras por causa do preto. Então eu vou usar uma estratégia um pouquinho diferente, que eu já faço, mas um pouquinho diferente. Também vai me economizar bastante tinta.
eu vou pegar a bisnaga vermelho fogo, vou pegar o diluente e o pincel que eu uso para tudo. Vou jogar aqui em cima da mesa mesmo, que não tem problema. Uma gota. E eu vou jogar uma gota também de diluente, ou duas. A mistura vai ser aqui mesmo. E com essa tinta, eu vou passar nessas partes aqui para cobrir. Vai ficar inicialmente feio. Não tem como. No entanto, isso daqui ele vai ser corrigido com o aerógrafo. Por isso que eu não estou preocupado em se tá bonito ou não. Eu vou corrigir com a tinta do aerógrafo. Aqui também, ó. Que foi a parte onde o preto pegou. Eu vou conseguir cobrir isso com aerógrafo? Sim. Mas eu vou gastar muita tinta e vai demorar muito. Então, se eu fizer isso, eu dou uma adiantada considerável. A questão é não deixar acumular. Vocês vão ver como é que vai ficar. Inicialmente não vai ficar bonito. Mas nas últimas camadas ela vai resolver o problema. Por quê? Porque eu vou pintar ele e qualquer mancha que fizer, diferente do que aconteceu com o Fusca, aqui eu vou ter camadas de tinta cobrindo. Talvez fique meio irregular algumas partes, mas eu vou reduzir o meu trabalho consideravelmente. Foi uma das coisas que eu aprendi vendo o Miniature Demetrio. Ele não faz isso, mas eu descobri que dá pra fazer isso. Assim, ó, o cara é fantástico trabalhando com miniaturas. Eu teria que trabalhar muitos anos para chegar num nível como o que aquele cara tem. Aquele cara, por exemplo, se ele tiver 40 anos, 30 anos, ele deve ter começado a trabalhar com restauração e customização de miniaturas há pelo menos 20. Começou aos 20 dele. Eu descobri esse meu hobby de customização aos meus 44 anos. Então, assim, agora a gente vai passar as camadas de tintas, normalmente como se fosse uma pintura, até cobrir os defeitos da tinta que eu estava passando.
como eu disse, não vai ser um problema. Talvez ele fique com uma aspereza em determinados lugares, como provavelmente aqui. Aqui ele vai ficar com algumas rugosidades porque a tinta ainda estava meia grossa. Mas quando eu terminar de passar, toda a camada de tinta ela vai estar igual. Pelo menos eu espero. Uma coisa que às vezes eu acho interessante, esses erros e esses testes que eu faço aqui. Porque se isso fosse uma gravação certinha, corretinha, para fazer um vídeo bonitinho para vocês, eu não faria isso que eu tô fazendo agora. Que foi o que passou pela minha cabeça em mostrar a vocês. Eu passaria a camada de primer por cima, faria um lixamento, passaria uma camada de primer por cima e começaria de novo. Que é que a maioria dos produtores de conteúdo faz. Vou passar agora uma camada bem molhada. Por quê? Porque ali a ideia deles é apresentar um produto a vocês onde vocês vejam no final um carro excelente, lindíssimo, belíssimo, zero defeito, zero problema. Não é a minha proposta aqui. Como vocês mesmos sabem, a minha proposta aqui é mostrar a vocês todos os problemas que podem acontecer durante uma customização. Esse daqui foi um problema que pode acontecer durante a customização. A gente mudar de ideia no meio do projeto. E às vezes fazer essa mudança em meio de projeto dá problema, e vocês viram que deu. Outra maneira que eu poderia, se ele ficar muito visível, uma outra maneira que eu posso consertar é passando o primer. Eu teria que passar outro primer por cima. Mas não é o que eu quero fazer. O que é que eu vou fazer agora? Nas partes onde eu quero que eu fique mais, as partes que eu quero escurecer, eu vou passar as camadas de tinta. Por exemplo, aqui tá a mancha mais escura, então eu vou passar ele por aqui, não por cima dele.
No caso aqui, por eu estar usando uma tinta de pigmento baixo, como a gente já disse, a Acrylex é uma tinta boa para esse trabalho que a gente está fazendo? Não. Mas é a tinta que é acessível. E essa acessibilidade da Acrylex nos dá essa capacidade de poder trabalhar tem tinta? Não, a tinta acabou. Tá. E assim, apesar dos problemas dela, é uma tinta que pra gente ainda é bastante útil. Com ela a gente ainda consegue... Eita, desliguei. Com ela a gente ainda consegue manter o hobby, porque eu não sei como eu iria manter essa pintura de miniaturas, essas customizações, se eu não tivesse usando tinta Acrylex. Por que eu falo isso? Eu sou um novato. A minha consciência sobre o uso das tintas que eu estou usando ainda é pouco. Eu não sei misturar ainda as tintas muito bem. Eu não sei medir a quantidade de tinta que eu vou poder usar em determinadas coisas. Eu ainda tenho um problema para corrigir erros como esse. Então, um tubo de tinta desse a R$10 me dá a capacidade de errar sem ter prejuízo. Como eu faria isso se eu tivesse usando tintas de alta qualidade? Eles corrigiriam meu erro? Por exemplo, se eu usasse uma tinta com a alta pigmentação, como a tinta da Vallejo, ou a de uma AK, ou vamos colocar uma Talento que tem uma pigmentação maior, que é a Acrylex, e é feita para o hobby, ou uma da Tom Colors. Tem uma pigmentação maior. Eles conseguiriam corrigir os meus erros? Não sei responder. E eu realmente não sei responder. Mas assim, essa capacidade da gente ter tinta barata e acessível, mesmo que não seja para a gente. A Acrylex é ruim, mas a Acrylex nunca disse que ia fazer tinta pra gente. Palavras que eu concordo plenamente do grande mestre Bruno Chiquito. Ela em nenhum momento disse: vou fazer tinta para os hobbyistas de customização e plastimodelismo. Do mesmo jeito que a gente não tem como cobrar da Silver Bright
ter uma linha de tinta excelente para a gente trabalhar. A Silver Bright faz tinta para artesanato. O público da Silver Bright não tem o que reclamar. O público da Acrylex não tem o que reclamar. A gente não é o público da Acrylex. Nós, customizadores. Aí eu vou dizer assim, ó, a gente usa as tintas dele de enxerido. Porque as tintas dele não são para nós. Mas ela serve muito bem para a gente manter o nosso hobby. Se eu tivesse que usar uma Vallejo, qualquer outra, de uma qualidade superior, eu manteria o meu hobby com certeza. Graças a Deus eu posso manter esse meu hobby de customização. Ah, merda. Não bateu em nada. Graças a Deus eu posso manter esse meu hobby com zero problema hoje. Mas se eu tivesse que comprar as tintas da Tom, da Talento, assim, é claro, as dificuldades que eu tenho aqui, eu não teria tanto com elas. Com certeza, eu resolveria esse meu problema que eu estou tendo aqui com a tinta da Tom, com duas passadas, duas mãos, pelo menos. Eu estou entrando aqui quase agora na quinta mão para resolver e eu tive que fazer algumas gambiarras. Tá excelente, não tenho o que reclamar. Como eu não trabalho com isso, eu não é o meu ganha-pão, é o meu hobby. E a minha ideia é mostrar a vocês o que é que eu ando fazendo. Eu acho que as tintas da Acrylex estão fazendo o seu trabalho. Em breve, a gente vai dar um upgrade nisso. Ó, desse lado ele já tá melhor. Esse lado aqui ele vai ficar levemente manchado, mas tudo bem. Então, e esse é o ponto da diferença em tintas com alta pigmentação de uma tinta com a baixa pigmentação, mas que serve ao nosso propósito. Esse daqui está servindo ao meu propósito. Vou trocar? Não sei. Já tive vontade. É porque assim, o custo-benefício, para mim, e eu tenho que citar isso bem, reforçar, para mim, para o meu nível de habilidade, ainda não tá bom. Para o meu nível de habilidade, o custo-benefício ainda não tá bom. Mas, quem sabe daqui a 1 ano ou 2, daqui a 1 ano ou 2, talvez, com um nível de habilidade maior,
Isso daqui pra gente dar aquela encerrada. Pronto. Terminamos. Com o ano 2, quem sabe o meu nível de habilidade não vai estar bom o suficiente para que eu querer arriscar umas tintas com uma qualidade. Tá bom, 10 de 10 é complicado. Porque assim, ó, sinceramente, não vou comprar Vallejo nunca na minha vida. A menos que eu comece a trabalhar para viver de customização. Customização de vídeo do YouTube. Vou colocar logo. Vou comprar uma Vallejo pro meu hobby? Não vale a pena. Então assim, ó, é melhor eu ficar com a Tom Colors, certo? Se eu ficar com a Talento hoje em dia, o que, assim, ó, tem uma gama de cores melhor que a Tom, pra mim, porque a Talento ela tem cores metálicas, a Tom Color não tem cor metálica. Isso pra mim é um problema. Apesar que as cores metálicas da Acrylex me servem muito bem. Recomendaram as cores metálicas da Corfix, dizem que era melhor. Mas assim, é ruim de encontrar. E vamos avaliar. Se eu for pagar numa cor metálica da Corfix, isso é o meu pensamento, que também não estou dizendo que é ruim, gente. Quando eu faço esse comentário, não quer dizer que eu esteja dizendo que seja ruim. É só uma ideia que eu tenho na minha cabeça de assim, ó. Se eu realmente for pagar o preço numa cor metálica da Corfix, eu prefiro comprar uma cor metálica da Talento. Pelo menos ela é feita pro hobby. Ok? Ó, vou fazer mais um corte, vou ver a questão da impressora e depois eu volto pra gente terminar, ok? Bem, tá gravando? Acho que sim. Pronto, voltamos. Terminei de tirar o carro da impressora e acabei de fazer uma merda nele que eu, limpando, arranquei e perdi um dos espelhos retrovisor. Como é que eu vou resolver isso? Não faço a mínima ideia. Mas vamos tirar aqui o mascaramento para ver como ficou essa parte. Bem, ficou horrível. Nossa, que merda. Dá para resolver. Agora apenas com a tinta preta. Agora, que tinta preta eu vou usar, eu não faço a mínima ideia. Eita. Pegou demais aqui. Aqui arrancou. Bem. Problemas mínimos. Vamos lá. Tinta preta. Nesse caso aqui, eu não vou usar tinta diluída. Eu vou diluir um pouco para poder trabalhar nela. Esse daqui era o meu pincel mais fino até ele ficar arrepiado.
Vamos usar ele um pouquinho. E eu vou usar o... Na verdade, eu posso fazer isso no detalhamento. Então não vou começar agora. A gente vai encerrar esse vídeo. E depois a gente volta para fazer ele. Mas eu quero que vocês percebam, como eu disse que aquilo resolveria. Perceba que a parte onde é que está manchada, estaria muito manchada, está levemente manchada. Você quase não percebe, mas numa próxima vez é uma coisa que eu também vou evitar fazer. Tá indo, mas a ideia daquela de usar o nanquim para reforçar essas cores que tem pouca cobertura serve muito bem. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Espero que estejam gostando dos vídeos e nos vemos na próxima. Valeu!